Olá, professora Sueli, novamente com vocês, para dar continuidade então à nossa disciplina Iniciação às Literaturas Africanas. Estamos agora na unidade 2. Os tópicos que veremos aqui para discussão serão o movimento da negritude, né, o panafricanismo, poesia e anticolonialismo. Vamos retomar então a questão da Casa dos Estudantes do Império para tratar do Francisco José Tenreiro, poeta da negritude, né, o pai da negritude em língua portuguesa, como alguns estudiosos referem, que era o Francisco José Tenreiro de São Tomé e Príncipe. Já falamos dele um pouco lá na unidade 1. A Noêmia de Souza e José Craveirinha, também presentes aqui. Esses também são poetas que, direto ou indiretamente, consciente ou inconscientemente, eles abordaram os temas do movimento da negritude, igualmente o Agostinho Neto, de Angola. Lembrando, novamente, né, os textos e o material de leitura e de estudo obrigatório para essa unidade, que é um texto da Vanessa Teixeira, né, para fazermos uma contemplação melhor sobre o que foi o movimento da negritude e o panafricanismo, e também o vídeo do professor Pires Laranjeira, Inocência Mata, já mencionamos, já apresentamos todo esse material lá na aula de boas-vindas, né, que a gente fez, na aula de apresentação da disciplina, mas eu sempre trago aqui no início da unidade para que não esqueçamos. Vejam o vídeo sobre a negritude e também leiam a reportagem sobre a Casa dos Estudantes do Império. Bom, eu trouxe para vocês esse resumo do que é o panafricanismo. O panafricanismo ele precede o negritude, por isso eu penso nele como uma marcha, né, um caminho para a negritude. Ele, na verdade, tem uma ideologia, os ideais, os objetivos são complementares, né, o da negritude e do panafricanismo. Um é desdobramento do outro, continuidade ou uma irmandade de conhecimento, de interesses e de objetivos. Começando com o panafricanismo, essa citação aqui que eu trago aqui não está no nosso texto, mas está muito bem resumida, está no site da Fundação Cultural Palmares, para quem não conhece, né, precisamos conhecer, é o nosso espaço, sim, né, sempre foi, sempre será o espaço de discussão das questões da negritude, das questões raciais brasileiras e também mundiais, não é? O panafricanismo surgiu, né, a ideologia panafricanista surgiu de um sentimento de solidariedade, essa palavra é importante, né? De irmandade, de solidariedade e consciência de uma origem comum entre os negros do Caribe e dos Estados Unidos. Então, aqui, questões interessantes, né? Ela surge fora da África, fora dos países africanos, fora do continente africano. Surge com os negros na diáspora. Pan é isso, né? Esse prefixo pan, a ideia, né, da totalidade. Então, o termo pan-africanismo foi cunhado pela primeira vez por Sylvester Williams. Williams, um advogado negro, ele idealizou uma conferência de intelectuais negros, em Londres, e ele levantava a sua voz contra a expropriação das terras dos negros sul-africanos. Interessante que ele não está falando somente, né, dos negros do Caribe, dos Estados Unidos, já está olhando para o continente africano. Né? Essa expropriação, ou essa exploração pelos europeus, né, dos negros, das terras dos negros sul-africanos, então ele conclamava o direito dos negros à sua própria personalidade. Não era só questão de terra, é questão da identidade. Essa reivindicação propiciou o surgimento de uma consciência africana. Então, essa reivindicação que surge lá no comecinho do século XX, 1900, né, ou final do século XIX, ela começa a ganhar corpo, não é se expressar, ela começa a ganhar mais corpo, a se ouvir ainda mais fortemente a partir do primeiro Congresso Pan-Africano, que foi organizado em Paris em 1919, ou seja, quase 20 anos depois que o Sylvester Williams idealizou aquele encontro, né, e quem liderou esse congresso foi, né, o Dubois. Então, o Dubois, que esteve presente lá na conferência de 1900, estava ali em discussão também com esse grupo, né? Lembre-se, Caribe,
origem comum, negros do Caribe e Estados Unidos. Aqui estava o Dubois, nos Estados Unidos, tá? Naquela época, o Dubois profetizou, né, naquela época, em 1919, que o racismo seria um problema central do século XX, né? Infelizmente, ele teve razão na sua premonição ali, né? E ele reivindicou, então, um código internacional que garantisse na África tropical, podemos pensar na nossa África subsaariana, né? África tropical, o direito dos nativos, bem como um plano gradual que conduzisse à emancipação final das colônias. Veja, ali já se falava em emancipação, em libertação, em independência das colônias, né? Mas ainda não se falava em lutas. O que se falava ali em 1919 era de que as próprias metrópoles deveriam ter um plano gradual de descolonização, né? Era isso que se propunha à época. Só para falar um pouquinho mais aqui, sempre trazendo a imagem, as imagens são importantes, né? Essa imagem, né, recuperada, obviamente, um registro bem antigo do Sylvester, né, Williams de Trinidad, ele então organizou em 1900, né, a primeira conferência pan-africana. Nessa primeira conferência, aqui está, né, o Dubois, ele tem um nome bem grande, né, mas nós o conhecemos como W.A.B. Dubois, ou simplesmente Dubois, né? Ele participou dessa conferência e foi nessa primeira conferência, em 1900, que o Dubois proferiu essa frase, né? Ao discutir com o Sylvester Williams e outros intelectuais a questão do panafricanismo, ele diz que, naturalmente, a África é a minha pátria. E, por isso mesmo, o próprio Dubois, ele vai organizar, então, ele vai idealizar o Congresso de 1919 em Paris, o primeiro congresso. Então, falando agora do movimento da negritude, espero que a gente consiga fazer a associação com o que vimos até agora sobre o panafricanismo. Sobre o movimento da negritude, né, a gente diz assim, né, eu dei um subtítulo de conscientização negra no século XX, para marcar que a negritude ela começa no século XX, mais especificamente ali nos anos de 1930. As vozes da negritude ecoaram o panafricanismo, então, né, vieram do panafricanismo, foi um eco do panafricanismo. Né? O Dubois, de novo aqui, né? Agora o Dubois ele participou todo o movimento pan-africano, não é isso? E agora ele entra também aqui na questão do movimento da negritude. Ele diz assim, num artigo publicado, olha, em 23 de junho de 1926, um artigo de jornal. Ele dizia: nós, criadores da nova geração negra, queremos exprimir nossa personalidade sem vergonha nem medo. Se isso agrada aos brancos, ficamos felizes. Se não, pouco importa. É para o amanhã que construímos nossos sólidos templos, pois sabemos edificá-los e estamos erguidos no topo da montanha, livres dentro de nós. É um pensamento muito bonito também de solicitando aqui, né? Indicando que seria muito feliz se os brancos também participassem, né, dessa emancipação racial, né, principalmente os brancos, né, se o racismo deixasse de frequentar a sua forma de ver o mundo. Mas ele diz, se não, ciência, né? Pouco importa, nós não vamos deixar de lutar porque desagrada aos brancos. Então, ele dizia isso em 1926. Então, olha, Paris, França, né? Anos 1930. É aqui que começa, então, como é que a gente pode dizer, oficializar o movimento da negritude. A gente não existe um momento de corte histórico, a gente sabe disso, né? As coisas vieram acontecendo em paralelo ao panafricanismo, mas quando chega em 1930, aí um grupo se reúne, né? E aí as coisas começam a ganhar o conceito começa a se formar, né? Aqui eu trouxe para vocês, tá? Olha, também é um texto que nós não temos direito de uso, né, do texto integral, por isso eu não deixei
internet para você, lá na nossa plataforma, mas quem tiver acesso a esse texto, é um dos mais importantes sobre negritude, do professor da USP aposentado Kabengele Munanga, um dos mais importantes estudiosos da negritude, do racismo no Brasil, um africano radicado no Brasil há muitas décadas, os nossos grandes mestres do estudo de África e principalmente da questão da afro-brasilidade, dos negros no Brasil. Tá? Então, aqui, quando ele fala do movimento da negritude, quando o surgimento do movimento da negritude, quando os estudantes negros dos países colonizados começaram a povoar as universidades europeias, particularmente as de Paris e Londres, perceberam aos poucos algumas contradições, notadamente em relação à política de assimilação e às rivalidades entre as potências. O mito da civilização ocidental como modelo absoluto, tal como era ensinado nas colônias, começou a desfazer-se assim que os africanos pisaram o solo europeu. Obviamente, não começou em 1930, já vimos os outros intelectuais, mas quando os estudantes negros, e começa uma diferença, aqui já são estudantes negros africanos, começam os países colonizados aqui, eles começam a estudar na Europa, de novo, façam aqui uma associação com a Casa dos Estudantes do Império, diz respeito às ex-colônias de Portugal, mas aqui ele está dizendo das colônias da França e da Inglaterra, E os estudantes iam para Paris e Londres. Lembram lá, a primeira conferência aconteceu em Londres, E o primeiro congresso aconteceu em Paris. Os primeiros proponentes da negritude. Então, aqui agora vão começar a surgir novos nomes, tá? A gente tem que falar dos nomes que concretizaram ali, que propuseram, então, o movimento negritude. Negritude, conscientização negra no século XX, é como estamos chamando esse subtópico. Bom, os primeiros proponentes da negritude, então, outro nome aqui, tudo de, Aimé Césaire é da Martinica, ali do Caribe. O Leon Damas, Guiana Francesa, vejam, eles têm aqui uma similitude com os proponentes do panafricanismo. Eles começaram fora da África, alguns, e outros de dentro, como Senghor, Leopoldo Sédar Senghor, do Senegal. Aqui já tem um africano, nascido num país africano. Então, eles eram estudantes em Paris e enfatizavam como pontos capitais no movimento. E aqui algumas definições que era o movimento da negritude. Reivindicação por parte do negro da cultura africana tradicional, visando a afirmação e a definição da própria identidade. Então, é como se o movimento da negritude ele fechasse ainda mais o foco nessa questão identitária, de reivindicação identitária. Já estava desenhado lá na questão do panafricanismo. Um outro ponto que o movimento da negritude discutia era o combate ao eurocentrismo do colonialismo europeu da educação ocidental prevalecente. Quer dizer que os valores eurocêntricos da Europa são melhores. A Europa é o centro do mundo, e tudo que está ali é melhor do que está nos espaços colonizados. Isso prevalecia na educação ocidental que eles recebiam. Bom, o que mais que a gente pode dizer do movimento da negritude? A valorização da cultura negra no mundo. Veja, nesse ponto, por isso que eu digo, eles não diferem muito do que se pregava no panafricanismo. Aqui eles estão, parece que só afunilando as discussões, ainda mais. Estão fechando o foco, ainda mais. Essa valorização da cultura negra no mundo, em razão de suas contribuições específicas do ponto de vista cultural e emocional, as quais o Ocidente, materialista e racionalista, nunca apreciou devidamente. Bom, o último ponto aqui destacado, essa parte de os pontos capitais do movimento, além de criticarem a arrogância do Ocidente de proporem soluções socialistas para o problema dos povos explorados, esses jovens escritores formulavam uma nova visão do mundo para os negros. Então, aqui está a questão: o que são soluções socialistas?
Nós falamos lá no final da primeira unidade a questão dos movimentos de libertação nacional, que num primeiro momento, aqueles que estavam lutando pelas independências, por exemplo, de Angola, de Moçambique, Guiné-Bissau, eles estavam alinhados ali com a União Soviética, que tinha a proposta de um governo socialista. Socialista que é no sentido de pró-povo, de tentativa de melhoria da vida das pessoas. Nesse sentido que se fala socialista, pelo social. E também, quando eles falam formular uma nova visão de mundo para os negros, não era uma questão de mandar como o negro deveria viver, mas de despertar a consciência. Despertar a consciência para que cada um reivindicasse para si o direito, como vai dizer num poema, veremos daqui a pouquinho, o poema do Agostinho Neto, reivindicar o que ele tem direito, seu pedaço de pão. Bom, a imagem dos jovens, então, eram todos muito jovens, os três principais proponentes aqui do movimento da negritude, Leon Damas, o Senghor, o Leopoldo Senghor, e o Aimé Césaire. O Aimé Césaire é o principal, o Aimé Césaire e o Leopoldo Sédar Senghor, eles dois travaram um embate depois em torno dessas questões, fizeram ali, começaram juntos, propuseram junto, mas depois tiveram ali uma dissociação intelectual em relação ao que se entendia por negritude, E nada disso desmerece todo esse movimento que houve, que foi tão importante e continua sendo ainda hoje, Vamos lá? Eu trouxe aqui só para a gente compreender melhor o que foi o pensamento do movimento da negritude, disse, e é aceito, que o termo negritude apareceu provavelmente pela primeira vez num poema do Aimé Césaire. Todos eram escritores, obviamente. O Aimé Césaire, ele escreveu um texto importante já em 1939, em que o movimento começa a ganhar fôlego, e foi batizado ali no começo dos anos 30, justamente quando esses três se reuniram, e mais alguns. Esse texto dele aqui é um grande poema, é um grande livro de poema, é como uma epopeia negra, chama-se Diário de um Retorno ao País Natal, traduzindo já para o português. Naquela sinopse da editora, está muito bem feita, diz assim: Aimé Césaire constrói em Diário de um Retorno ao País Natal uma espécie de épico invertido. Olha que interessante, para quem não conhece ainda esse livro. Enquanto os Lusíadas, Camões, cantam a aventura dos colonizadores buscando impor às terras viciosas a marca da cruz, religião, e do Ocidente, o poema de Césaire é o canto dos colonizados e desenraizados sonhando em restabelecer o cordão umbilical com a mãe África. O que o poeta da Martinica, então ele nasceu na Martinica, o que ele pretende é somar toda a experiência coletiva dos negros colonizados, sem deixar para trás nada do que constitui a história dos seus, ou seja, dos seus irmãos, seus irmãos negros. O diário se constrói como poema a partir de outras obras, das epopeias marítimas à poesia da modernidade, de textos iniciáticos à história, da oralidade tradicional à linguagem científica. Então, aqui tem a marca registrada do movimento da negritude, com o nome do Aimé Césaire, Veja, Aimé Césaire era jovem, nasceu em 1913. Em 1939 ele já estava publicando e publicou outras obras também, Eu chamei aqui, a partir desse momento, a negritude, identidade, fidelidade e solidariedade, porque são esses três termos aqui que definem o movimento da negritude. Identidade, entre os negros, africanos ou da diáspora, a fidelidade a esse conceito, a essa ideia da valorização do negro, e a solidariedade, a união de todos os povos negros. O conceito de negritude então, é o conjunto dos valores culturais da África negra, ou patrimônio cultural, os valores e o espírito, entre aspas, da civilização negro-africana,
vinculada a uma atitude refletida e crítica, e orientada para o protesto ou a recusa. Protesto contra a opressão, contra o colonialismo, e a recusa, por exemplo, do eurocentrismo. Protesto contra o colonizador e recusa da ingerência dos dados culturais europeus. Esse é o conceito. A identidade, fidelidade e solidariedade são os 3 aspectos de uma só personalidade cultural africana. Essa é a definição isso está no texto do Kabengele Munanga, que nós citamos agora há pouco. Nós vimos na unidade 1, passada, aqueles momentos lá que o Manuel Ferreira, lembram lá do texto que ele fala, voltando um pouquinho agora para a questão dos países africanos de língua portuguesa, né? Aquele primeiro momento literário em que o poeta fala da negra e ele está com um sentimento de ambiguidade ainda, ou seja, ele ainda não, aquele poeta não poderia estar aqui. Lembra? Era o Cordeiro da Mata. O Cordeiro da Mata angolano, ele não estaria aqui, representando os 3 aspectos da negritude, porque ele não tem, ele não estava ali ainda fiel, ele ainda trazia para a sua literatura dúvidas sobre a identidade africana, sobre a beleza, sobre a mulher negra, não só em termos da sua beleza, mas em termos da sua humanidade, em comparação à mulher branca. É só para ilustrar aqui o que nós já vimos, como a gente lê isso. Então, os escritores que estavam lá naquele primeiro momento, eles não estavam ainda respondendo a esses ideais aqui da negritude. A gente fazer essa associação. Tá? Outra coisa que a gente pode dizer aqui, está destacado por mim aqui, no negrito, mas é do texto que também tem lá no Negritude, Usos e Sentidos, do professor Munanga. Diz assim, o exame da produção discursiva dos escritores da negritude permite levantar 3 objetivos principais. Então, aqui são os aspectos da personalidade africana que se esperava que houvesse dos negros. O exame da produção discursiva dos escritores, então, tem 3, levando esses escritores da negritude, e a gente vai pensar, esses 3 mais os outros, que participaram do movimento. Quais são os objetivos? Buscar o desafio cultural do mundo negro, a identidade negra africana, desafio. A gente imagina no começo do século XX, em plena colonização, em plena exploração, em plena literatura colonial. Lembra que nós vimos a literatura colonial que tinha por objetivo fazer com que os negros fossem vistos realmente como inferiores, e era contra tudo isso que esse movimento lutava, Protestava contra a ordem colonial, porque era na ordem colonial que tudo isso ela não surgia, o racismo não surgiu na ordem colonial, o racismo, alguém já disse que o racismo infelizmente faz parte da história da humanidade, mas a ordem colonial enfatiza as questões. O colonialismo usa o racismo para se justificar, usou do racismo para se justificar. Você não coloniza um que é igual a você, você não coloniza aquele que você respeita, que se respeita. Então, essa ordem colonial precisava ser combatida, isso que o movimento da negritude fazia. Lutar pela emancipação dos seus povos oprimidos, a gente já pensa aqui na luta. Emancipação aqui é a luta de libertação, emancipação política, além de emancipação como sujeito, como indivíduo, mas aqui se falava também na emancipação dos povos, na libertação do colonialismo. E lançaram um apelo, olha que interessante, lançava um apelo de uma revisão das relações entre os povos, para que se chegasse a uma civilização não universal, uma civilização não universal como a extensão de uma regional europeia, imposta pela força. O universal que a Europa propunha eram os territórios ultramarinos, é universal porque é tudo nosso. Ele diz, não pode ser uma extensão da europeia, mas uma civilização do universal. É o encontro de todas as outras civilizações concretas, particulares, ou seja, todos juntos, num plano horizontal. Com essa relação verticalizada
que a Europa construía, né? Quando é que o movimento da negritude ganha força, então? Ainda mais. Começou lá em 1935, né? Vocês, deixa eu ver, a gente não sei se eu trouxe aqui, porque o texto já está muito claro em relação a isso, mas vocês vão observar que teve algumas publicações importantes que marcaram também esse movimento, né, que foram as revistas. A revista Legítima Defesa, né, o Estudante Negro, Presença Africana. Então, todas essas revistas foram publicadas por aqueles três que nós vimos agora há pouco, né, o Aimé Césaire, o Senghor, né, o Dumas. Mas vamos ver. Se não aparecer aqui, o texto da Vanessa está explicando muito bem a questão. Mas então, de 1930, começou em 35, mas né, o amadurecimento do movimento da negritude, mas foi durante a Segunda Guerra Mundial e depois dela, né, desde 1943. Então, durante a Segunda Guerra, né, que a gente sabe, começou lá em 39, ou seja, bem, quando estava se amadurecendo o movimento, amadurecendo discussões sobre a questão dos negros, estourou a Segunda Guerra Mundial, com tudo que a gente sabe que houve, né, e junto, né, as questões dos negros continuavam sendo discutidas, obviamente, né? Então, a partir de 1943, a Segunda Guerra acaba lá em 45, né? Mas depois dela, ou pelo menos desde 1943, o movimento ganhou uma dimensão política, aproximando-se da proposta essencial do panafricanismo. Aqui eu queria também. Qual era a proposta essencial do panafricanismo? Né? A libertação do continente africano de toda forma de colonialismo. Aqui que é a dimensão política. Percebam que o movimento da negritude, ele está focado, nós podemos pensar assim, focado no indivíduo, na questão da subjetividade, da alteridade negra, né? O reconhecimento do valor cultural do negro, da pessoa, do indivíduo negro, né? Direito à educação, a uma educação não eurocêntrica, direito ao pertencimento a um universal, que não seja universal imposto a partir de um centro. Né? É isso que ele pregava. A partir da discussão, né, a partir de todo o clima da Segunda Guerra Mundial, o movimento da negritude, então, ele percebe a necessidade de voltar à proposta essencial do panafricanismo, que é a questão do anticolonialismo, principalmente. Então, ele fala, na atmosfera internacional dessa guerra, da Segunda, um esforço esmagador foi exigido dos colonizados para salvar uma civilização em chamas. Então, muitos foram os colonizados convocados para lutar, obviamente, pelas metrópoles. Então, a França convocou soldados negros, que pela primeira vez saíram da África e foram defender a França. Só um exemplo. A crise desperta no negro um desejo de afirmação cada vez maior. Né? Espere lá, como se diria. Nós lutamos aqui para defender um país, que não é o nosso, e agora a gente volta para um país que vai sofrer o mesmo, se não o mesmo, mas um tipo similar de dominação. Nós lutamos para libertar, digamos, a França do domínio nazista, e agora nós vamos voltar para a nossa terra e vamos continuar sendo dominados. Pensamento que eu estou fazendo um resumo, mas é mais ou menos isso que se pensava. Então, ultrapassando os limites da literatura, vejam, o movimento da negritude, ele nasce da literatura, todos eram poetas, então tudo se fazia, em grande parte, pela literatura, além das discussões intelectuais, das intervenções em textos jornalísticos, mas a literatura, o movimento da negritude, ela tinha um papel fundamental. A negritude, depois ela ultrapassa, então, a literatura e aspira ao poder. Ela anima, ela dá ânimo, anima a ação política e a luta pela independência. É aqui que se começa a juntar as questões da negritude, que vai encaminhar para uma literatura cujo teor é a reivindicação de independência. E aí nós, que trabalhamos com as literaturas de língua portuguesa, identificamos nos poemas, nos poetas, esse papel político também, além do papel de fortalecimento, de reivindicação de uma alteridade negra,
mas também um papel político que era justamente a luta pela independência. Então, a criação poética torna-se um ato político, uma revolta contra a ordem colonial, o imperialismo e, obviamente, o racismo, né, que estava na base de quase tudo. Ó, fonte Kabengele Munanga, tá? Novamente. Aqui, vocês vão ver essa discussão lá no vídeo da Inocência Mata, com a Inocência Mata, né? O vídeo organizado pelo Pires Laranjeira. Mas é importante a gente ter em mente isso. Houve, né, negritude teve protesto, mas teve também a sua parte de polêmica. Né? Aqui já estamos de volta ao texto da Vanessa Teixeira, na página 158, quando ela diz: apesar da urgência e da legitimidade desses objetivos, todos que nós vimos até agora, o movimento sofreu duras críticas posteriores, formuladas por intelectuais que se tornariam grandes estudiosos das relações coloniais. Então, assim, obviamente, quando a negritude passa a ter também esse viés político, né, alguns intelectuais, né, que discutiam também a questão colonial, discordaram de alguns aspectos do movimento da negritude. Né? Essas críticas demonstravam muitas vezes a insatisfação desse grupo de jovens intelectuais situados no eixo afro-americano, diante de construções dicotômicas promulgadas principalmente por Senghor, para quem a razão estava para a Europa, é lá que nós falamos, e assim como a emoção estava para a África. Então, algumas discussões, aí o Aimé Césaire discordava dessa afirmação do Senghor, por exemplo, né? Porque senão acabavam caindo na mesma falácia, né, de que a África não tem, né, racionalidade, tem emoção. Então, isso aqui vocês vão ver com mais vagar, mas para entender, eu asseguro que o vídeo da professora Inocência Mata e o Pires Laranjeira vão deixar bem clara essa discussão. Tá? Voltando aqui, Kabengele Munanga diz o seguinte: as definições da negritude giram entre duas interpretações antinômicas, contraditórias. Né? De acordo com ele, assim, tem uma mística. Essa interpretação mística chama a si, em função da descoberta do passado africano anterior à colonização, né, o pré-colonial, a perenidade de estruturas de pensamento e uma explicação do mundo almejando um retorno às origens para revitalizar a realidade africana perturbada pela intervenção ocidental. Por que é místico? Porque não se volta, né, ao pré-colonial, não se volta ao passado. Então, essa interpretação mística foi necessária para o despertar, em que a gente lê, né? Essa mística, ela foi necessária para o despertar, para valorizar, para fazer com que o negro africano, né, a pessoa negra africana, se visse novamente, né, como senhor, como senhora, né, da sua subjetividade, da sua cultura, seu ser, né? O místico serviu a isso. Nós sempre tivemos cultura. Nossas civilizações eram tão importantes, né, em termos humanos, quanto qualquer outra. Então, onde isso foi rompido com a chegada do colonizador, né, mas não só com a presença, mas com a chegada do pensamento colonizador, com a chegada do assimilacionismo. Né, nós vamos já entender o que é esse tal de assimilacionismo. Tá? Bom, então esse é o místico, a definição mística, essa interpretação mística. Bom, a interpretação ideológica propõe esquemas de ação, um modo de ser negro, impondo uma negritude agressiva ao branco, exposta a situações históricas, psicológicas e outras comuns a todos os negros colonizados. As discussões começaram aqui, completamente normal, né? Um tema tão difícil de se discutir, né? Por isso que a gente até estamos aqui hoje falando ainda de negritude pela sua importância. Obviamente, a gente vai compreender o motivo da polêmica, né? O motivo, mas dificilmente alguém vai dizer que esse movimento da negritude, esse despertar do mundo,
né? Todos, brancos e negros, né? Negros e não negros, essa necessidade desse despertar de negros e não negros, né? Não teve seu valor histórico até hoje, né? E tem. Tá? Aqui, ó, só para recordar, para saber mais, o vídeo aqui do Pires Laranjeira, tá? Podemos falar aqui da dimensão cultural e política da negritude em dois períodos, né? Primeiro período, até meados de 1940, até a Segunda Guerra, acabamos de falar, né? Quando há um despertar ali para ir além da questão identitária, porque até esse período o movimento da negritude estava focado, né, principalmente através da poesia, na afirmação identitária e cultural. Então, até 1940, como diz aqui o Frantz Fanon, né, dispensa apresentação, Os Condenados da Terra, quem por acaso nunca ouviu falar, corram lá. Né? O Frantz Fanon diz que nesse momento os homens de cultura africana falavam mais de cultura africana do que de cultura nacional. Lembra que lá na primeira unidade nós falamos quando começam a surgir o Agostinho Neto, Amilcar Cabral, né, o Eduardo Mondlane, os líderes da Revolução Africana em língua portuguesa. Começam a surgir justamente ali nos anos 40, né? Lá na Casa dos Estudantes do Império, eles começam a organizar ali as lutas de independência. Aí então chega o segundo período, que é o de anticolonialismo e luta de libertação nacional. Então, olha, nesse caso aqui, olha, mesmo nas literaturas africanas, nós, né, até 1940, já vimos lá aquele primeiro e segundo momentos que o Manuel Ferreira falou para a gente. Nesse momento aqui, não se falava tanto ainda de lutas de independência. Quando começa a surgir a ideia e a discussão é 1940. Observem as datas de publicação dos poemas do Agostinho Neto, do José Craveirinha, da Noêmia de Souza. Né? Alguns vêm com a data de publicação. Então, no segundo período, a partir da Segunda Guerra Mundial, ele ganha uma dimensão política, a animação política e a luta pela independência. Já falamos disso, é só um resumo. E a poesia vai se fazer, então, contra, né, o colonialismo, o imperialismo e o racismo. Na prática, né, no terreno real dos textos, uma fala aqui do Manuel Ferreira agora, tá? Na prática, no terreno real dos textos, sobretudo poéticos, né, textos poéticos, vamos encontrar vários autores, cuja mensagem é a da negritude. Está falando da literatura em língua portuguesa. Então, essa poesia e o anticolonialismo em língua portuguesa, em que poetas se encontram? Alda Espírito Santo, que é de São Tomé e Príncipe, o Craveirinha, já sabe, Moçambique, Noêmia de Souza, Moçambique, Agostinho Neto, né? Alguns que ele está citando aqui. Poetas que investem o seu verbo na revelação e valorização dos autênticos segmentos da cultura africana encarada num processo dinâmico. Tá? Esse texto aqui nós não temos para disponibilizar, né? Mas é um texto daquele próprio Manuel Ferreira, mas ele está dizendo isso num texto chamado Negritude, Negrismo e Indigenismo, 89. Né? Bom, o que mais o movimento da negritude e a própria literatura em língua portuguesa, agora estamos falando de literatura em língua portuguesa, vai nos trazer, né, de informação nesse diálogo com o movimento da negritude. É uma literatura que vai se colocar contra o recrudescimento da ditadura salazarista, a partir de 1949. Espero que todos tenham, né, estudado o que eu propus lá na unidade 1 para entender foi a ditadura salazarista, né, até 1974, com a Revolução dos Cravos, mas que houve esse recrudescimento da ditadura não é só em Portugal. É que quando há um recrudescimento da ditadura, né, o governo ditador português, também nas colônias sofrem a pressão chega até as colônias. Então, se a situação fica complicada para os cidadãos portugueses em Portugal, a colônia não sofre menos com isso, né? E há um endurecimento das leis contra os colonizados, né? Então é isso, esse recrudescimento é isso que esse momento os escritores vão criticar duramente e vão sofrer duramente também por isso. Né?
O Pires Laranjeira defende a leitura de uma poesia da negritude manifestada sobretudo nesse período. Então ele vê que foi nessa década, nesse período de 1949 a 59, que a poesia de língua portuguesa mais se expressou em termos de os temas da negritude. Novamente, fiquem atentos, né? Só para confirmar as datas de publicação daqueles poemas todos. Um projeto de reafricanização das colônias portuguesas em oposição à assimilação. Reafricanização de valores de cultura, tá? Em oposição à assimilação. Eu coloquei um asterisco aqui porque eu, né, vou trazer para vocês aqui só um destaque. Resumindo, Portugal implantou uma lei, né, em 1917, aqui lá no começo, pouco antes do final da Primeira Guerra, a Portaria do Assimilado. Dispunha que somente seriam considerados assimilados, esses assimilados leiam civilizados. Né? Quando os portugueses diziam que alguém era assimilado, consideravam que ele era um civilizado. Civilizado de acordo com o quê? Com a civilização europeia. Ele não era mais um bárbaro, entre aspas, né? Para nós. Então, seriam considerados assimilados aos valores, aos europeus. Eu adianto que isso tudo foi uma grande falácia, né? O indivíduo da raça negra ou dela descendente ou mestiço que, não é piada, né? Não é igual o mapa lá, Portugal não é um país pequeno, mas tudo isso era coisa muito séria e muito sofrida para os colonizados, né? Portugal dizia que seria assimilado / civilizado e não mais selvagem, bárbaro, africano, né? Quem tivesse abandonado inteiramente os usos e costumes daquela raça, isso aqui é texto da portaria do assimilado, gente. Não é texto literário, né? É um texto, é cópia de uma lei, né? São textos da lei. Né? O que mais que a lei dizia? Ele tinha que falar, que essa pessoa deveria falar, ler e escrever a língua portuguesa, isso porque não tinha escola para quase ninguém, né? Adotasse a monogamia como cultura, algumas culturas africanas havia e há ainda o processo da poligamia cultural, né? Enfim, cultural, né? Mas ele, o que tinha que era, por que adotar a monogamia? Não que os portugueses prezassem tanto assim a valorização da família, da mulher e do casamento. Né? Se fosse assim, não haveriam tantos mestiços nos países colonizados. Né? Mas queriam dizer que a monogamia, que era alguma coisa do país cristão, e a poligamia não. Né? Tinha que exercer uma profissão, arte ou ofício compatíveis com a civilização europeia. Não tinha emprego nem para os próprios portugueses, né? Na colônia. Ou que tivesse obtido por meio lícito rendimento que fosse suficiente para alimentação, sustento, habitação e vestuário dele e sua família. Então parece ninguém. Na verdade, ainda se essa portaria do assimilado fosse alguma coisa boa, dificilmente se cumpria isso aqui. Né? Eram pouquíssimas as pessoas que poderiam cumprir, ainda assim ela não era considerada cidadão de primeira categoria, mesmo que se esforçasse e cumprisse exatamente o que se propunha nessa portaria. Então isso era uma lei. Contra essa lei houve muitas revoltas, né, dos colonizados. Porque quem não tinha uma carteirinha, né, de identidade do assimilado, supostamente, pelo menos, ele não sofria violência a mais da polícia, né? Como se alguém tivesse, lembra, né? Em épocas do Brasil, em que o cidadão que não mostrasse uma carteira de trabalho, né? Ele poderia ser tratado para ser um pouco sutil, ele poderia ser tratado com pouca cortesia, não é, pelas forças policiais. Então, aqui era a mesma coisa. As pessoas que não tinham a tal da carteirinha do assimilado eram considerados, não é, párias da sociedade, ou seja, 99% dos colonizados que não tinham condições, mesmo se quisessem, e alguns não queriam, mas mesmo se quisessem, aqueles que queriam, né, nós vamos estudar lá na literatura de Moçambique um texto maravilhoso
né, literário do Luiz Bernardo Ronuana, mostrando como essa tal de assimilação, mesmo para ele, para a família dele, que estiveram nesse processo de assimilação, como muitos dos revolucionários, aqueles que chegaram até a universidade, né, de certo modo, as famílias passaram por esse processo de assimilação, senão elas não teriam nem estudado, né? Então, eu só vou destacar isso que está em negrito, vocês vão ler com tranquilidade, mas acho que já deu para entender o que é esse processo de assimilação, voltando aqui, né? E precisava reafricanizar as colônias portuguesas e se opor a esse processo de assimilação. Esse processo de assimilação, sobretudo, queria apagar, como se fosse possível, né, a cultura africana da vivência dos africanos, né? Vocês vão ler com mais tranquilidade depois. Agora, só para retomar o que nós já falamos anteriormente, acho que já ficou muito claro, né? Principalmente depois que vocês já leram ou vão reler aqui a reportagem da Deutsche Welle, o centro de efervescência, a Vanessa Teixeira lembra isso, e recepção dos postulados da negritude pelos futuros poetas e prosadores das literaturas africanas de língua portuguesa foi, em grande medida, a famosa CEI, né? Casa dos Estudantes do Império. Hospedagem para os estudantes oriundos das terras de Portugal, no ultramar, e centro de observação e controle, ou da tentativa de toda uma intelectualidade perigosamente em formação. A CEI logrou se tornar-se uma espécie de ninho de serpentes. Então, só para traduzir aqui o que acontece. Na verdade, antes desse nome Casa dos Estudantes do Império, os próprios estudantes fundaram a Casa dos Estudantes de Angola. Foram os estudantes de Angola que começaram a formar esse espaço. Os portugueses, né, havia lá a PIDE, né, Polícia Internacional de Defesa do Estado, que era a polícia política, né, do salazarismo, a polícia que, né, tinha lá a sua mão de ferro, né, sobre os cidadãos portugueses e também colonizados, estava sempre de olho, né, atento ali ao movimento dos estudantes. Então, o próprio governo português resolveu, então, assumir a Casa dos Estudantes, né, oficializar, e daí deu o nome da Casa dos Estudantes do Império, né, até uma forma de reafirmar que eles eram estudantes não angolanos, não cabo-verdianos, não guineenses, não, né, moçambicanos, eles eram do Império. Daí, né, ficou o nome Casa dos Estudantes do Império, né. De nada resolveu muito, porque, né, como sabemos, foi dali que surgiu o movimento e os movimentos de libertação nacional. Não sem muita perseguição, sem muita jovens estudantes ali, né, depois revolucionários, eles tiveram que ter bastante criatividade. Nesse ponto, a literatura ajudou bastante, porque a casa funcionava e era de fato um local de cultura, né? Então os meninos estavam reunidos ali para fazer literatura, né? Para falar de literatura, mas através da literatura também eles começaram a se organizar, né? Politicamente, e que se logrou aqui o tal do ninho das serpentes, porque Portugal tentou, né, controlar, né, colocou até algumas regras, né, para a casa, mas no final prevaleceu, na verdade, a juventude, a capacidade e o interesse daqueles que tinham aprendido tudo e mais um pouco, né, com seus precursores, já participavam, né, das discussões do movimento da negritude, já sabiam do panafricanismo, já tinham, né, passado lá pelas discussões pós Segunda Guerra Mundial, ou seja, seria impossível, né, que uma casa cheia de estudantes de todas as colônias, né, que iam estudar na metrópole, estudar em Portugal, em Lisboa principalmente, pudessem não se reunir politicamente, né? E foi exatamente isso. Então, a Casa dos Estudantes, o que a gente tem a dizer, né, sobre ela, principalmente a questão da Revolução, mas também isso aqui, tá? Foi na Casa dos Estudantes do Império que nasce, de fato, né, o registro da literatura africana de língua portuguesa também. Esse escritor, né, o Francisco José Tenreiro, já falamos brevemente dele, mas foi o primeiro poeta da negritude em língua portuguesa e também o primeiro, juntamente com o Mário Pinto de Andrade, um angolano,
que organizaram a primeira coletânea. Está aqui, ó, Caderno de Poesia Negra de Expressão Portuguesa, em 1953, né, e foi publicado justamente pela SEI. Então, eles publicavam, né? Então, aqui a ideia é que esse movimento também foi o berço, além do berço da negritude em língua portuguesa, além do berço dos revolucionários, né, dos países africanos de língua portuguesa, também foi o berço da literatura, né, africana de língua portuguesa, quando essa obra, que é organizada por um são tomense e um angolano, publica poemas, principalmente poemas de vários poetas, né, de todos os países africanos, inclusive de um cubano, tá? Vamos ver na história, quando chegar a vez nós vamos estudar depois, obviamente, na literatura são tomense, vamos retomar o Francisco José Tenreiro, mas é importante registrarem isso por enquanto. Caderno de Poesia Negra de Expressão Portuguesa, tá? No texto, tanto da Vanessa Teixeira, quanto aquele texto que eu pedi para vocês ficarem atentos a ele, fazer a leitura da Maria Nazaré Fonseca e Terezinha Moreira, também vai falar bastante desse caderno negro, Caderno de Poesia Negra de Expressão Portuguesa, né? Nosso primeiro grande marco da literatura. Então, tem uma citação aqui da Teixeira, que vocês vão ver, que está justamente dizendo isso, né? O Mário Pinto de Andrade, não confundam, não falem só Mário de Andrade, para não confundir com o nosso Mário de Andrade brasileiro, né? O modernismo brasileiro. Esse aqui é o Mário de Andrade angolano, né? Então a gente sempre refere o Mário Pinto de Andrade, é enfático na apresentação da coletânea, evidenciar o protagonismo de Tenreiro dentro do universo da negritude em língua portuguesa. Então, né, o escritor angolano, Mário Pinto de Andrade, diz isso. Quem pela primeira vez exprimiu a negritude em língua portuguesa foi, sem sombras de dúvida, Francisco José Tenreiro, no seu livro, né, foi até antes da coletânea, o seu livro Ilha de Nome Santo, né, datado de 1942. Então, veja, o Francisco José Tenreiro já havia publicado, mais de 10 anos antes da coletânea, um livro chamado Ilha de Nome Santo, né, São Tomé. Né? Devemos assinalar que ele encontrou por si, individualmente, as formas mais autênticas de expressão subjetiva e objetiva da negritude. Por que ele está dizendo isso? Não necessariamente o Francisco José Tenreiro estava ligado ao Senghor, ao Amecezé, mas ele trouxe para a sua literatura, para o seu livro, né, A Ilha de Nome Santo, ele já trouxe os elementos da negritude. É isso que ele está dizendo aqui. A Ilha de Nome Santo aparece assim como um feliz encontro dos temas da sua terra de origem, São Tomé, e ainda como exaltação do homem negro de todo o mundo. Então, Francisco José Tenreiro de São Tomé e Príncipe foi o primeiro poeta da negritude, ele é considerado assim, tá? E na obra dele, o Ideário da Negritude motiva uma produção poética mais voltada para as realidades da vida do homem africano, de novo, homem / pessoa, esteja ele no continente ou perambulando pela Europa, com Coração em África, né? Ele escreve um lindo poema chamado Coração em África. Então, o Francisco José Tenreiro, né, através do seu eu lírico, aqui ele vai cantando as dores, né, a ambiguidade do africano que vive na Europa, sempre pensando na terra, sempre comparando o que ele vê na Europa com aquilo que ele tem na sua terra. Né? Então, é a valorização do seu espaço. Vamos continuar, então, agora, ilustrando mais um pouco da poesia africana em língua portuguesa, com esses aspectos, com essas vozes da negritude. Então, como nós já falamos, os outros poetas que nós vamos trazer aqui para exemplificar são os moçambicanos José Craveirinha e Noêmia de Souza. Vamos começar com a Noêmia de Souza. As informações sobre eles, vocês já têm algumas, né? Podem ler novamente no texto da Vanessa Teixeira. Vamos diretamente ao poema, primeiro da Noêmia de Souza. Poema que nós já vimos o poema anterior, né? Se me quiseres conhecer. Agora vamos ver o Deixa Passar o Meu Povo. Eu vou contextualizar um pouco esse poema antes da leitura. Esse Deixa Passar o Meu Povo, né? Alguns já devem ter reconhecido, é o título de uma expressão, na verdade, bíblica, né? Mas a Noêmia de Souza
usa esse argumento do deixa passar o meu povo, né? Ali deixa passar o povo de Moisés, o povo de Deus, né? Como a Bíblia escreve, aqui ela falando dos negros. E aí ela vai criar esse maravilhoso relato, né? Quase um relato aqui o poema dela, referindo-se aos negros norte-americanos, a dois negros norte-americanos, dois cantores, né, que existiram, os grandes cantores norte-americanos negros do século XX, que é a Marian Anderson e o Paul Robeson, né, um casal de cantores negros, dos mais aplaudidos, dos mais aclamados e dos mais perseguidos racialmente também nos Estados Unidos da sua época. Então, esse poema ele vai contar um pouco dessa história e um pouco da revolta do eu lírico da Noêmia de Souza em relação ao sofrimento, racismo, né, e as questões que envolviam não apenas os povos africanos, como já vimos aqui em todo o movimento da negritude, mas também os povos negros na diáspora, como esses cantores norte-americanos. Então, vamos à leitura. O poema diz o seguinte: Noite morna de Moçambique, sons longínquos de marimbas chegam até mim, certos e constantes, vindos não sei eu donde. Em minha casa de madeira e zinco, abro e deixo-me embalar. As vozes da América remexem minha alma e os nervos. E Robson, Marianne cantam para mim, spirituals negros de Harlem. Let my people go. Oh, deixa passar meu povo, dizem. E eu abro os olhos e já não posso dormir. Dentro de mim soam-me Anderson e Paul, e não são doces vozes de embalo. Let my people go. Nervosamente, sento-me à mesa, escrevo. Dentro de mim, deixa passar meu. Oh, let my people go. E já não sou mais que instrumento do meu sangue em turbilhão, com Marianne me ajudando com a sua voz profunda, minha irmã. Escrevo na minha mesa, vultos familiares se vêm debruçar. Minha mãe, de mãos rudes e rosto cansado, revolta, dores, humilhações, tatuando de negro o virgem papel. Paulo, que não conheço, mas é do mesmo sangue e da mesma seiva amada de Moçambique. Misérias, janelas gradeadas, adeuses de magaíças, algodoais, o meu inesquecível companheiro branco, e Zé, meu irmão, e Saul, e tu, amigo de doce olhar azul, pegando na minha mão, me obrigando a escrever, com o fel que me vem da revolta. Todos se vêm debruçar sobre meu ombro, enquanto escrevo noite adiante, com Marianne e Robson vigiando pelo olho luminoso do rádio. Let my people go. Oh, let my people go. Enquanto me vierem de Harlem vozes de lamentação e meus vultos familiares me visitarem em longas noites de insônia, não poderei deixar-me embalar pela música fútil das valsas de Strauss. Escreverei, escreverei, com Robson e Marianne gritando comigo. Let my people go. Oh, deixa passar meu povo. Então, esse poema que a Noêmia de Souza escreveu em 1950, ele traz várias informações, né, que congregam ali os elementos da negritude. Primeiro, esse diálogo fora do continente africano. Embora o poema comece a dizer, né, que esse eu lírico é uma pessoa insone, está ouvindo a rádio Vozes da América, né, aquela rádio que tem a sua versão em português, e os africanos, assim como todo mundo de língua portuguesa ouvia, então ela está ouvindo rádio, uma noite silenciosa em que os sons da noite também está em Moçambique, traz sons de marimbas, de instrumentos musicais africanos, e ao mesmo tempo em que ela ouve, né, esse eu lírico, né, feminino na nossa interpretação, ouve
os sons da terra africana, as marimbas, também está ouvindo um spirituals, uma música negra norte-americana no rádio. Aí juntam-se essas questões todas e se começa a refletir no sofrimento. Essa música que é mencionada aqui no poema da Noêmia de Souza, o título da música, na verdade, é Go Down Moses. Tá? Mas ficou tão famoso esse verso, Deixa Passar o Meu Povo, que muitas vezes a gente já fala, é a música Deixa Passar o Meu Povo, não é? Mas o título original é outro. Enfim, esses dois cantores sofreram muito racismo, né? Pesquisem a história deles, e é por isso que aqui no poema aparece, né, que ela vai dizer, enquanto vierem de Harlem vozes de lamentação, os negros, né, eu não vou me deixar embalar pela cultura que neste ponto me é fútil, né? Uma música fútil de valsa, né? Comparado aos gritos de lamentação de um spirituals. Então aqui na verdade, é mais do que uma depreciação da música europeia, é uma ativação, uma valorização de importância da música negra. Né? Então é isso que o poema da Noêmia de Souza vai dizer. Bom, o outro poeta, então, de Moçambique é o José Craveirinha, né? E aqui do José Craveirinha, a gente traz aqui com a Vanessa Teixeira, a professora Vanessa Teixeira, o poema Manifesto. Manifesto ela diz aqui, né, a professora Vanessa, torna-se um poema emblemático da negritude, podendo mesmo ser entendido como uma espécie de arte poética, né, como se ele fosse ali o manifesto do próprio movimento, né, ele traduz ali o movimento da negritude, da arte poética dos postulados da negritude na literatura e língua portuguesa. Entre a saudação da beleza do homem negro africano, não é isso que o movimento da negritude, né, numa interpretação tenta fazer, né, um dos primeiros princípios lá é a valorização das pessoas africanas e a exaltação da terra, né, da mãe África, do continente africano. A metaforização lírica das agruras da colonização. Então tem tudo nesse poema. Tem aqui um pequeno trecho, porque esse é um poema bastante longo, mas só para ilustrar o que a Vanessa Teixeira disse. Tá? Então ela diz o seguinte, o poema diz, meus belos e curtos cabelos crespos, e meus olhos negros como insurrectas grandes luas de pasmo na noite mais bela, das mais belas noites inesquecíveis das terras do Zambeze. Meus dentes brancos de marfim espoliado, puros brilhando na minha negra, reencarnada face altiva, e no ventre maternal dos campos da nossa indesfrutada colheita de milho, o cálido encantamento selvagem da minha pele tropical. Mãe África, no meu rosto escuro de diamante, de belas e largas narinas másculas, prementes aurindo o odor florestal, estatuadas bailarinas macondes nuas, a bárbara maravilha eurítima das sensuais ancas puras e do bater uníssono dos 1000 pés descalços. É só um trechinho do poema, mas a gente já percebe mesmo nessa primeira leitura, é preciso ler várias vezes para termos a dimensão de tudo que está dizendo, mas já se começa dizendo, é um manifesto em prol, né, do africano, da mulher africana, não é? Aqui ele já começa a desmistificar, a contrariar os estereótipos contra os negros, principalmente a questão do cabelo. Ele diz, meus belos e curtos cabelos crespos, né? Vai falar das narinas, que são geralmente o fenótipo negro que sofre tanto preconceito, né? É justamente na aparência, né? Na aparência física é que se começa a manifestação do racismo contra o diferente, né? Então ele vai falar dos dentes brancos de marfim, sempre no sentido positivo. Todo o poema, né, ele é mais longo que isso, ele vai trazendo essa valorização. Né? O poema mais conhecido do Craveirinha, que vocês podem assistir o próprio Craveirinha declamando, aqui, olha, eu deixei o link aqui no vídeo, tá? O próprio Craveirinha declama esse poema, que se chama Grito Negro. Né? Não é Eu Sou Carvão, é como começa, mas o título é Grito Negro, né, para esse poema. Mas por que esse poema tem os ícones da negritude? Né? E além de ser uma crítica à exploração do trabalho, da força do trabalho, né, do negro,
ele vai também apontar para o caminho ele aponta para o caminho da resistência. Então, é isso que o poema tem a nos oferecer como exemplo de negritude. Ele diz: eu sou carvão, e tu arrancas-me brutalmente do chão, fazes-me tua mina, patrão. Eu sou carvão, e tu acendes-me, patrão, para te servir eternamente como força motriz, mas eternamente não, patrão. Eu sou carvão, tenho que arder sim, queimar tudo com a força da minha combustão. Eu sou carvão, tenho que arder na exploração, arder até as cinzas da maldição, arder vivo como alcatrão, meu irmão, até não ser mais a tua mina, patrão. Eu sou carvão, tenho que arder, queimar tudo com o fogo da minha combustão. Sim, eu serei o teu carvão, patrão. Então, o poema é isso, né? Eu sou explorado, eu reconheço, é a consciência que a negritude, né, provocou, a consciência da exploração. A mão de obra, a força motriz do negro era explorada se fosse apenas, né, a energia do carvão. Então, esse eu sou carvão, eu sou, né, estou te servindo, tu me acendes-me, né, para te servir eternamente como força motriz, isso desde a escravidão, né? Ele vai dizer, mas eternamente não, patrão. Termina o poema dizendo, eu serei o teu carvão, patrão, né? O fogo, né? Aqui já apontando, Craveirinha está na época da discussão das lutas de independência. Então, serei o teu, porque o carvão também ele queima, né? O carvão também ele destrói. Então, ele é força motriz, é força de trabalho, mas ele também é destrutivo. Destrutivo aqui na simbologia das lutas, né, do fim do capitalismo. Então, do Craveirinha, de Moçambique, vimos a Noêmia de Souza e José Craveirinha. E para terminar, vamos falar então, no sentido agora da negritude, né, sobre Agostinho Neto. O Pires Laranjeira, só para completar aqui, vamos ler, está no texto da Vanessa Teixeira, diz assim sobre pensando a negritude de Agostinho Neto. Ele vai afirmar assim: é notória a referência concreta a elementos da realidade geográfica, histórica, cultural, a demarcação de um espaço físico, a criação de uma cosmovisão e de um imaginário africanos. Tudo isso tem na poesia, né, na obra poética do Agostinho Neto, e espelha ali, então, os elementos da negritude. O que mais? Tem a recusa da subjetividade, da abstração e do intimismo. Essa é a via da sua aproximação ao modo narrativo, tradição ancestral ou da ocidental. Uma luta desesperada contra a tradição do lirismo português ibérico em busca da fundação do discurso de uma nova nacionalidade literária de língua portuguesa. Vamos ver com mais tranquilidade depois, mas o que ele está dizendo é isso. Ao mesmo tempo em que o Agostinho Neto, o doutor Agostinho Neto, dava o seu grito, né, de liberdade aqui, não só em relação à liberdade política, anticolonialista, mas também à liberdade escrita, liberdade literária. Confiança, de 1949, percebam então que esses poemas são os poemas que estavam ainda preparando, né, quando Agostinho Neto estava ali na Casa dos Estudantes do Império, preparando, ainda não tinha nem fundado o MPLA, o Movimento Popular de Libertação de Angola, que é de 1956. Vejam como a poesia chega antes, né, ou acompanha, né, a formação desse momento. Então, o que o poema Confiança vai dizer é o seguinte: o oceano separou-me de mim. Vou começar aqui, lendo esse verso. O oceano separou-me de mim. Enquanto me fui esquecendo nos séculos, eis-me presente, reunindo em mim o espaço condensando o tempo. Na minha história existe o paradoxo do homem disperso. Enquanto o sorriso brilhava no canto de dor e as mãos construíam mundos maravilhosos, John foi linchado, o irmão chicoteado nas costas nuas, a mulher amordaçada, e o filho continuou ignorante. E do drama intenso, uma vida imensa
e útil resultou a certeza. As minhas mãos colocaram pedras nos alicerces do mundo. Mereço o meu pedaço. Então, são dois, né? São estrofes fortes de denúncia, dizendo o oceano separou-me de mim. A gente está pensando, né? Está pensando também na diáspora africana, principalmente os negros africanos que atravessaram o Atlântico, né? Separando de sua cultura. Né? E ele vai contando, né, o que aconteceu nesses séculos todos, e aqui ele vai dizer, né, das agruras da escravidão, das agruras da opressão. Né? E ele diz no fim que é isso que a negritude, o movimento da negritude prega, né? Reconheça, né? Clama aos negros do mundo, né, tanto de África quanto do continente africano quanto da diáspora, reconheçam que suas mãos colocaram pedras nos alicerces do mundo, construiu, né? Então, ele merece um pedaço de pão. Né? É muito simbólico esses poemas. Então é isso, meu povo. Né? A gente encerra por aqui, mais uma vez, uma aula que não tem como ficar uma aula muito curta. Né? Vocês vão vendo aos poucos, vão parando, vão revendo. A gente precisa não se preocupar com a dimensão, a extensão da aula, mas com o conteúdo que eu espero estar ajudando. A nossa terceira e última unidade, então, será Tradições Culturais, Oralidades e Escritas. Vejo vocês, então, em breve. Bons estudos!